Muito bom dia, pastor Genivaldo Tavares de Mello, falando de São Paulo, dia 31 de outubro, último dia do mês de outubro, e agora o bimestre final aí. Vídeo de número 137, quando disserem a paz e segurança. Eu, logicamente, ao pensar em gravar este vídeo, esse tema, eu me preocupei com os cristãos sinceros, fiéis, que servem a Deus e que muitas vezes não têm noção do que significa essa movimentação mundial. E em termos de Brasil, muito mais, não vou dizer mais significativo, porque tem um outro fato muito significativo. Porém, aqui no Brasil, tivemos aí as eleições, tivemos a vitória do candidato Jair Bolsonaro e, logicamente, quando a gente pensa que as coisas transcorrerão a partir das eleições de uma maneira tranquila, a gente vê pequenos focos de ameaças, usando salas de aula nas faculdades, em algumas faculdades, ou mesmo nas ruas, as manifestações, notadamente e sempre de pessoas defensoras do chamado socialismo ou comunismo, a esquerda, seja lá o que for, que nome se queira dar, não importa. O que importa é o que se pratica. Até eu fiquei surpreso porque vi aí em um dos vídeos do canal do YouTube uma moça que foi pega com uma faca na mão na comemoração pela vitória de Jair Bolsonaro, acredito que lá na frente da sua casa, por ali no meio da multidão. Essa moça foi vista e foi flagrada com uma faca na mão. Então vejam a que ponto nós chegamos, que as pessoas não sabem perder a eleição, estão chamando até de golpe também, que a eleição foi um golpe, porque a quantidade de brasileiros que votaram e outros que deixaram de votar porque certamente foram seduzidos pelas chamadas fake news aí, mas chegamos a esse ponto e não sabemos o que será do ano 2019. A única coisa que eu posso dizer é o seguinte: eles empurram o Brasil para um regime de exceção. Isso é eles que fazem, não é a direita, não é o candidato vencedor Jair Bolsonaro que está preconizando isto, não. Eu estou dizendo com base em 1964, quando houve, não é, a tentativa de sublevar o país e plantar o regime comunista no Brasil, as Forças Armadas interviram, entrou pela porta dos fundos, tomou conta, criou o regime de exceção que durou 20 anos e chegamos novamente à democracia. E um dos presidentes militares disse: vocês terão a democracia de volta e vocês verão o que se fará com ela. E já vimos o que se fez com a democracia e não queremos mais que aconteça. Muito bem. Então, desta vez, os militares não entraram pela porta dos fundos, eles entraram pela porta da frente. O número de militares que buscaram na eleição uma mudança na sua rota de atuação é incrível, delegados, policiais, militares, etc. Mas vamos lá, nós queremos paz, todo mundo quer paz, mas ao contrário do que nós queremos, Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo de número 1 a 6, dizendo o seguinte: acerca do tempo e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos bem sabeis, ou sabeis muito bem, que o dia do Senhor virá como ladrão. Pois quando disserem a paz e segurança, então sobrevirá repentina destruição, e ela será tão aflitiva que ele compara com uma mulher que sente dores do parto, aquela que está grávida para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. É assim, mas ele dá aqui uma recomendação, porque por mais que a gente queira viver uma vida social mais intensa, aquela coisa toda, não podemos descuidar das recomendações que estão gravadas na Bíblia. E ele diz aí mesmo nessa carta citada: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão.
Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Os demais aqui não penso que se refira à população mundial não cristã. Eu acredito nada a ver, mas os demais são aqueles que já no seu tempo viviam descuidados, e Paulo sabia que tinha gente descuidada com relação à salvação, à sua vida. A recomendação nos alcança. Em Lucas 21, do 1º ao 31º capítulo, Jesus também fala sobre este assunto, porque devido à movimentação no templo e o que se levava, as prendas, as contribuições, e alguém, dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E isso aconteceu de fato com a invasão romana, mas vamos mais para frente. Perguntaram para ele quando seriam estas coisas, que sinais haveriam de que isto viesse a acontecer. Então veja, Jesus disse coisas aqui que não se referia ao primeiro, segundo, terceiro século da igreja diante do crescimento do Império Romano, da sua dominação no mundo do seu tempo. Mas ele disse o seguinte: vede que ninguém vos engane. Muitos vão vir no meu nome dizendo, eu sou o Cristo, né? Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Não vales, portanto, após eles. Isto é uma referência àqueles que se colocam parecendo ser ou estar ao lado de Cristo e do seu reino, mas sendo aqueles anticristos, os que abrirão espaço para a chegada do Cristo, e também os chamados profetas de última hora, que são estes que vivem aí apregoando o final dos tempos como se isto fosse acontecer exatamente hoje. E pior de tudo, não é? Às vezes buscam quase que de uma forma doutrinária dar sequência lógica e racional aos fatos que Jesus deixou transparecer aqui com suas palavras, como também as palavras do apóstolo, como se tudo fosse acontecer assim, como um vulcão que expele suas lavas, suas chamas. Não, não será assim, tá certo? Não vai ser dessa forma. Mas continuemos. Quando vocês ouvirem, portanto, todas essas coisas, é necessário que isto aconteça, mas o fim não será logo. E aí eu marquei aqui, né? Haverá coisas espantosas, grandes sinais no céu, mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós, perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. Isto acontecerá para testemunho. Proponde isto, não é? Proponde, pois, isto em vossos corações. Não premeditar como a vez de responder diante das perseguições, porque eu vos darei a palavra da sabedoria e não poderão resistir nem contradizer ao que se vos opuserem. Isto faz sentido no momento em que estamos numa época em que a gente quase que não pode falar nada, porque se falarmos alguma coisa que pareça ser um indício de promover discórdia com grupos menores, quaisquer que sejam as suas ideologias, logo nos acusam de preconceituosos, de tantas coisas, e precisamos mesmo da palavra da sabedoria. Por exemplo, se eu não tiver a palavra da sabedoria, eu não posso dizer o que vou dizer aqui. Mas antes, porém, eu cito o que o Senhor disse, não é? Verão o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. E levantai vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Entendo isto como a redenção do povo de Israel. Por algum motivo importante, a igreja já terá sido arrebatada quando grande parte desses fatos estiverem acontecendo. A única coisa que temos certeza é que a igreja será arrebatada antes dos grandes acontecimentos, pois eu chamo de menor acontecimento tudo que ocorre
antes do arrebatamento da igreja, ou melhor, desculpe, antes da grande tribulação, quando a igreja será tomada. Pois bem, repetindo novamente, os fatos escatológicos lidos nos evangelhos e nas cartas paulinas não seguem rigorosamente um calendário e uma ordem, seja de qual grandeza for, razão pela qual não podemos dar ouvidos aos profetas que profetizam o fim do mundo, dos que quase datam esses acontecimentos, colocam isso numa ordem doutrinária. Isto definitivamente não é aquilo que se depreende da Bíblia Sagrada. Muito bem. Que acontecimentos ocorrem hoje? Bem, o antissemitismo nos Estados Unidos está tomando o corpo. Em Nova York, a gente vi pela manhã em reportagem, judeus sendo violentamente agredidos nas ruas. Cadê os direitos humanos para defender uma minoria? Ah, mas é judeu, não tem direitos humanos para eles. É exatamente assim. Mas em meio a essa confusão, como o caso que aconteceu lá nos Estados Unidos, quando aquela sinagoga foi atacada, eu vi uma reportagem aqui, também não posso avaliar, de que muçulmanos estavam levantando fundos para a vítima de ataques lá naquela sinagoga. No Brasil, a violência e a ameaça da violência por parte de ativistas realmente tende a provocar, a empurrar o governo para um regime de exceção, o que ninguém quer, nem o próprio presidente eleito quer também, não é? Outra coisa, a gente tem que ter a palavra da sabedoria. No resultado dessas eleições, mandaram vídeos para mim aí, em que governador e governadora eleitos, não é? Sendo ele, não está apresentando a esposa como primeira-dama, mas a relação, a parte homoafetiva, não é? Eu diria a marida, se é essa a expressão, já que não é mulher, apresentando seus pares que farão o papel de primeira-dama. Na TV, os programas erotizantes aumentam e novelas que estimulam não apenas a vida homoafetiva entre duas pessoas de sexo diferente, mas agora estão estimulando também o casamento com mais de duas pessoas, que é a poligamia ou a convivência poliafetiva. É tudo isso que está acontecendo. E se qualquer um de nós, se a igreja se manifesta e contrário ao comportamento que é diferente de ser contrário a este ou aquele, ou seja, promovendo violência, promovendo perseguições com grupos menores, o que não é verdade, não é? Condena-se comportamento, isso é outra coisa diferente. Então, para tudo temos que ter a palavra da sabedoria que Jesus prometeu nos conceder pelo seu Espírito. Mas se mesmo assim ainda insistirem com perseguições, não há o que fazer. É orar, glorificar a Deus, estar atento, porque a vinda de Jesus não tarda a acontecer. Os sinais são muito evidentes e aumentam em quantidade de uma maneira assustadora e de forma muito rápida também. A sociedade evolui no sentido mais primitivo que a gente possa imaginar, em todos os sentidos, não é? Mas que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e guarde o seu povo desses últimos acontecimentos finais. Ninguém precisa tentar matar crentes por aí não, porque nós sairemos um dia daqui, vamos deixar o mundo para vocês aí fazer o que bem entenderem. Grande abraço a todos, Deus vos abençoe.